Nessa primeira aula, eu vou te mostrar como que funciona o Excel. Vou te mostrar as diversas abas, as diversas ferramentas que você vai encontrar para formatar sua planilha. E também vou te mostrar um pouco mais sobre como que você pode utilizar essas ferramentas de uma maneira bem básica inicialmente. Bem, aqui se olharmos para a tela, você vê que eu tenho uma planilha aberta, que é o padrão de quando você abre uma nova planilha no Excel. Aqui nós podemos ver esse número enorme de retângulos na tela. Essas são as células que compõem a sua planilha. Cada uma dessas células possui uma referência. E o que é essa referência? É como se fosse o endereço da minha célula na minha planilha. E o que compõe esse endereço? Bem, você pode visualizar ele aqui em cima, e no caso é C3. O que significa esse C3? Você possui as colunas da sua tabela aqui em cima, e você possui as linhas, que são esses valores numéricos à sua esquerda. Quando você tem uma intersecção de uma coluna com uma linha, você cria um endereço, nesse caso, o C3. Essa é a sua célula. E o que você pode fazer com essa sua célula? Você pode digitar algum texto para começar. É aqui que você vai colocar as suas formas, você vai fazer sua formatação. Tudo que você fizer no Excel utilizará como base essas células. E aqui em cima você vê as ferramentas que nós podemos utilizar na nossa planilha. A página inicial possui as que você mais vai utilizar e que são as mais básicas. Porém, nós também temos outras, como o inserir, onde você vai colocar gráficos, imagens, vai fazer a segmentação dos seus dados e muitas outras opções. No layout da página, onde você vai configurar ela para impressão, ou quando você vai utilizar o Excel para fazer algum documento ou algo do tipo. Formas, você vai encontrar todas as formas que o Excel possui. Aqui elas estão segregadas em financeira, lógica, texto, data e hora, pesquisa referência, matemática e trigonometria e algumas outras funções do Excel. Ao decorrer do curso eu vou explicar a maior parte dessas fórmulas e explicar como que você vai poder utilizar essas fórmulas. Aqui em dados é uma aba muito importante para quando você quer fazer filtros ou quando você quer utilizar a ferramenta de validação de dados. Que é quando você começa a segmentar quais dados você quer que você possa colocar aqui nas suas células. Aqui em revisão é onde você pode fazer a revisão do texto que está na sua planilha ou você pode bloquear e desbloquear a sua planilha. Em exibir, você altera como que você vai visualizar a sua planilha. Você pode congelar painéis, você pode utilizar duas planilhas do Excel ao mesmo tempo, fazendo com que você possa melhorar a sua produtividade. E para começar a exemplificar para vocês um pouco mais sobre como que você vai manusear a sua planilha, eu trouxe esse exemplo aqui para a gente. Bem, quando você quer dar um zoom, ou seja, aproximar onde estão seus dados, para manusear com mais facilidade a sua planilha, você aperta Ctrl e utiliza o scroll do mouse, aquela bolinha que fica no centro dele. E faz para frente para aumentar o zoom e para trás para tirar o zoom. Bem, aqui nesse caso os meus dados são referentes a alguns modelos de carros que eu encontrei na internet apenas para exemplificar para vocês. Como nós podemos ver, os meus dados não estão muito bem organizados, digamos, na minha planilha. Se você for ver, o ano está um pouco mais para a esquerda, a cor ela não aparece direito aqui embaixo, e aqui, nas minhas linhas 9 a 14, está tudo um pouco meio comprimido. Como que nós podemos fazer para arrumar isso? Se você vir aqui em cima, você pode selecionar as suas colunas. Se você selecionar apenas uma delas, você vai editar apenas ela. Bem, se você vem aqui em cima, arrasta o mouse e você vê que muda para essa setinha aqui, você pode clicar, arrastar para os lados para aumentar a largura dela. Você também pode dar um clique duplo, ele faz com que automaticamente o Excel defina qual que é a largura ideal para a sua coluna. Outra maneira mais fácil de fazer isso é clicando, selecionando todas as suas colunas e dando um clique duplo. Aqui ele já vai melhorar um pouco a visualização da nossa informação. Porém, se a gente for ver, ainda está meio difícil de ver porque algumas linhas estão muito comprimidas. Você pode fazer através da mesma lógica que você utilizou na coluna. Você clica aqui, você pode aumentar ou diminuir a altura dessa coluna. Nesse caso, se eu venho aqui na desce, dou um duplo clique, ela automaticamente vai definir qual que é a altura ideal. Eu posso selecionar todo o meu intervalo, e então dou um clique duplo, e ele já define também. Uma maneira que eu acho mais fácil ainda, e eu sempre utilizo nas minhas planilhas, é, digamos que você está com algumas colunas ruins e também algumas linhas. Em vez de você ir uma por uma fazendo essa edição, você vem e clica nesse ícone aqui em cima, no canto esquerdo, que ele vai selecionar toda a sua planilha. Depois que você faz isso, você pode vir aqui, dar um duplo clique nas colunas, para que ele ajuste automaticamente, e nas linhas também, para que então ela fique da maneira ideal. Agora vamos falar em relação ao alinhamento dos meus dados. Se a gente ver aqui, o meu azul, marrom e branco, ele está centralizado e o resto dos meus dados está para a esquerda. Se a gente vier aqui e selecionar esses dados,
nós podemos vir aqui em cima e ver como que está o alinhamento dessa célula. Aqui está centralizado. A gente pode jogar ela para a esquerda e para a direita. Nesse caso, eu quero manter o padrão dele para a esquerda. E aqui em cima eu posso ver qual que é a posição dela em relação à linha. Ela pode estar no fim da minha linha, ou seja, mais para baixo, no meio e para cima. Aqui a gente não vê muita diferença no alinhamento porque minhas células estão pequenas, mas isso pode ser útil quando você tiver uma planilha um pouco maior. E você também pode aplicar aquela questão de você selecionar toda a sua planilha, e então você vem aqui e clica em centralizar, por exemplo. Toda a sua planilha terá os dados centralizados. Você também pode alinhar no meio, então, basicamente, você já tem um alinhamento padrão da sua planilha.